Buenas. Eu gosto de poesia. Eu adoro poesia, só não sou idiota. Oxe, claro que é. Vamos lá. Pessoa para gostar de poesia tem que ser retardada? Vixe, agora me deu pânico. Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha só. Esse é o nosso último encontro. Esse é o nosso último encontro e a gente vai falar hoje mais sobre a parte processual, tá? Vamos lá? Ok. Nós vamos começar pela primeira peça, talvez a peça mais trabalhosa, que é a peça da inicial. Eu paro aqui, coloco tudo e esqueço do óculos. Que tal? A arteriosclerose é um negócio impressionante. Então, talvez a peça que nos dê um pouco mais de trabalho na elaboração seja a inicial, não na identificação. Tá? Então, o que a gente vai ter na prova para a gente pensar que a gente está diante de uma inicial? A gente vai ter, na prova, apenas fatos. Existe alguma possibilidade de confusão na inicial? Existe uma pequenina. Porque quando eu tenho fatos, a probabilidade 90%, ou 99%, é que seja uma ação trabalhista. Essa ação trabalhista, de rito ordinário, de rito sumaríssimo ou de rito sumário. Mas pode ser também, sendo fatos, que a peça venha a ser uma ação especial. De qualquer maneira, não deixa de ser ação, quando eu estiver diante de fatos. Essa ação especial pode ser, inclusive, uma cautelar, preparatória, de produção antecipada da perícia, pode ser um MS, pode ser uma ação rescisória. Agora, existe uma diferença aqui, ó. A ação cautelar, provavelmente, ela vai relatar a existência de um processo ou de um futuro processo. Então, ela não é fato. O MS, ele pode ser só fato, porque quando a gente fala de MS contra ato de autoridade administrativa, provavelmente vai ser uma autuação do auditor fiscal do trabalho perante o empregador ou, por exemplo, o indeferimento do auditor fiscal do trabalho no registro da entidade sindical. Já a ação rescisória, ela também vai necessariamente relatar ou um acordo realizado na Justiça do Trabalho ou trânsito em julgado mesmo. Tomem cuidado se a historinha vier contando com aquela história de recurso parcial. Foi feita uma sentença e dessa sentença foi interposto um recurso ordinário e esse recurso ordinário só recorre de Y item. O outro item não recorreu. Se você quiser abordar este outro item e você é o prejudicado, a peça é ação rescisória. Porque eu posso ter feito um recurso ordinário sobre as horas extras e ter que fazer uma ação rescisória de um adicional de insalubridade, por exemplo, condenado sem perícia, como a gente viu aqui. Tá? Então, provavelmente, aqui na rescisória já vai ter uma história um pouco mais delongada. Né? O MS, se for MS contra ato de autoridade judiciária, também vai ter uma história um pouco mais delongada, que pode ser aquele MS de execução, aquele MS impetrado por devedor em execução provisória, que teve contra si penhora online.
Mas pode ser ainda um MS de empregador, que eu venho chamando a atenção para vocês que confundem com o momento da contestação, que já tem uma ação trabalhista, na qual foi concedida uma liminar ou uma tutela antecipada, a peça, então, é o MS para cassar essa liminar ou cassar essa tutela antecipada. Ok? Agora, se eu tenho na prova isso, e se eu digo assim, é uma ação trabalhista, para mim eu digo, a peça é essa, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Ó? Cuidado que eu tenho que ter, eu faria logo de enfrentar a peça em si, uma vez que eu olhei que é inicial, eu fazer um rascunho dos requisitos. Como é que eu vou fazer um rascunho dos requisitos? Eu não faço completo, sabe? Eu faço assim, eu vou explicar aqui. Eu faço um rascunho da peça. Sempre que eu identificar a peça, é legal eu fazer esse rascunho da peça, porque se no recheio da peça tiver um assunto muito pesado para eu analisar, às vezes eu esqueço até o que eu já sabia, que é a estrutura da peça. Então, quando eu vou fazer esse rascunho da peça, para eu não perder tempo, eu já vou dizer assim, excelentíssimo, eu não preciso terminal. Eu estou fazendo um rascunho para mim. Aí eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer um endereçamento. Aí eu digo assim, 4 linhas, se eu der as 4 linhas, Flávia que pede para dar menos linha, dá menos linhas, porque tem a letra maior, ok? 4 linhas. Aí aqui, você vai escrever para você, qualifica. É isso aqui é rascunho para mim, ó. Qualifica, aí eu digo só assim, ó, CLT, para dizer que eu tenho que dizer com fulcro nesse artigo, para não esquecer, porque isso vale ponto. Quando eu qualifico as partes, eu vou dizer, propor ação trabalhista, ou você coloca assim, ó, também vale. Autor, aí CLT, depois réu. Isso aqui é toda a qualificação do autor, propor ação trabalhista em face do réu. Aí continua a minha estruturazinha, bem pequeno, isso eu não posso perder tempo, tá, gente? É só para depois eu seguir, principalmente para aquelas pessoas que têm receio de esquecer a estrutura de uma peça. É só para depois eu olhar para aquele rascunho e dizer, faço esse, agora eu faço esse, agora eu faço esse, agora eu faço esse. Se você engatar na hora, quem diz assim, não me lembro, larga isso e vai para o segundo item do cuidado que você tem que ter, tá? Então, você faz aqui, aí continua. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o resumo, e o resumo é com base na fórmula, só precisa saber qual é a admissão, função, salário, jornada e extinção, bem curtinho, pequenininho. Não percam tempo com resumo de demanda, porque isso não vale ponto. Então, quanto menor, não vai ter nenhuma pontuação aí. Depois eu digo assim, eu vou ter que falar do direito, né? Que é necessariamente a causa de pedir, que é a minha argumentação. Aí, o que é que eu digo para mim? O direito, eu tenho uma estrutura de direito também, certo? Aqui é a fórmula da argumentação. Então, eu só escrevo a minha argumentação, que eu já sei que é colocar prova, o que está escrito na prova, ponto. Depois, o que está escrito no direito, ponto. É isso a argumentação. Eu começo pelo que está escrito na prova, que é o fato, e digo, acontece que o direito diz outra coisa. Depois que eu fizer o direito, eu digo do pedido e continuo rascunhando aqui. Depois que eu terminei o pedido, eu vou para os requerimentos finais, né? Então, faço lá o pedido, eu só faço bem. Bom, no pedido eu vou ter que fazer letra A, letra B, que é aquele momento que eu não posso esquecer de fazer as letrinhas. Acabei o pedido, eu vou para os meus requerimentos finais. Eu vou para os meus requerimentos finais, já fazendo assim, ó. Notifica a ré, para eu não esquecer, porque isso vale ponto. Tenho que pedir protesto por provas, isso vale ponto. Tenho que pedir procedência, isso vale ponto. Valor da causa. E aí o encerramento, que tu pode só dizer local e data. Ou tu pode só dizer NTPD. Tu consegue dizer local e data? Se tu quiser dizer tudo, diz tudo, tá? Local e data, NTPD, advogado.
Nestes termos, pede deferimento, né? Local e data sempre. Nada de colocar a cidade que foi dito o problema na hora da prova, hein? Se o problema aconteceu na cidade de Curitiba, como vocês disseram no meu simulado lá, nada de dizer Curitiba, porque não necessariamente você está propondo ação em Curitiba, ok? Depois que você fez esse rascunho da peça, aí você vai para o número 2.